Queridas e queridos amigos da comunidade Paz e Bem, hoje estamos em nosso programa Paisagens 12, dedicado à abordagem de um precioso filme em torno do tema do silêncio, e que aborda a experiência mística dos cartuchos franceses. Hoje é dia 3 de outubro de 2023, uma terça-feira. Retomo aqui nesse nosso encontro um artigo que eu escrevi há tempos para o Instituto Humanitas da Unicinos, como uma das minhas primeiras experiências de reflexão publicadas sobre um filme. Eu que sou um grande apaixonado por filmes. Depois de ter visto várias vezes esse filme difícil, e difícil porque é um filme que não tem praticamente falas, retomo o contato com ele depois de termos passeado pela obra de Clarice Lispector, duas delas abordando o tema do estado de graça, do ato de graça. Esse filme, O Grande Silêncio, que é uma produção alemã, cujo título original é Die große Stille, e o diretor é o Philipp Groening, um filme francês, suíço-alemão, de 2005. O Grande Silêncio é um filme que foi premiado, ganhou o Prêmio Europeu de Melhor Documentário em 2006. E aqui me vem uma passagem de um grande místico que eu aprecio muito, místico persa, que nasceu onde hoje é o Afeganistão. Ele dizia: quando se aquietam os lábios, 1000 línguas ferem o coração. Quando se aquietam os lábios, 1000 línguas ferem o coração. Não há como escapar de um grande deleite estético e espiritual ao se defrontar com esse filme de 2005. Trata-se de uma obra singular, de grande sedução cinematográfica que foge aos padrões usuais e possibilita a recuperação do significado de um tempo que revela efeitos especiais interiores. A ideia da filmagem nasceu em 1984, quando o diretor alemão entrou em contato com os responsáveis da grande cartucha La Grande Chartreuse, nos Alpes franceses, ao norte de Grenoble, a casa-mãe da Ordem dos Cartuchos, fundada por São Bruno de Colônia, que viveu entre os anos 1030 a 1101. E essa Grande Chartreuse foi fundada em 1084, no século XI. Então ele pediu autorização ao superior da cartucha, e a resposta do superior foi: você aguarde um tempo.
E essa resposta só veio em 1999, ou seja, o pedido veio em 84 e a resposta dos cartuchos positiva veio em 99, ou seja, 15 anos depois da solicitação feita. E o superior da cartucha colocou condições para a filmagem, condições para a realização da filmagem, bem definidas. Primeiro, o diretor deveria permanecer hospedado ali no eremitério francês, conviver com a comunidade, sem recorrer ou sem poder recorrer a nenhuma iluminação artificial, sem poder contar com técnicos de apoio. E, além do mais, deveria se alimentar da comida vegetariana, ou seja, fazer uma imersão na experiência para então poder gravar. Então, o trabalho foi realizado pessoalmente pelo Philippe Grund durante os 6 meses que ele viveu ali com os monges numa das celas da comunidade. O cineasta recorda que foram tempos difíceis para ele, sobretudo no início, de adaptação à vida da solidão, de adaptação à alimentação natural. Foram cerca de 300 horas de filmagem, que resultaram no filme de 164 minutos. E um filme praticamente silencioso. São raras as cenas que aparecem a palavras. Sim, os cantos aparecem, mas não as conversas ou palavras. É um filme que relata de forma rica, fidedigna, a vida contemplativa. O ritmo, a repetição e o tempo de um silêncio que podemos chamar de eloquente, que marca o cotidiano ali, no caso, de 37 monges cartuchos, que dedicavam sua vida à experiência de amor a Deus. A técnica cinematográfica utilizada foi inovadora. O diretor recorreu a uma tecnologia de última geração. Toda a filmagem foi feita em alta definição, possibilitando uma percepção singular da vida, contemplativa em nuances inusitadas. Quer dizer, o diretor vai recobrir a vida cotidiana daqueles monges ali. Portanto, é um filme de autor, marcado por grande liberdade que rompe os rótulos e os efeitos das grandes produções em curso. É um filme pontuado, sobretudo, pela lógica da paciência. Paciência que é um termo que a gente tem utilizado muito aqui, né? E a paciência é uma prerrogativa importante da vida silenciosa, da vida monástica, né? É um filme cujo ritmo é lento, leve, sereno, pacato. E nem todo mundo consegue estar ali quase 3 horas diante daquele ritmo diferenciado, porque as pessoas estão acostumadas a viver no barulho, né? Então esse filme nos provoca uma imersão diferente e que se traduz por mudanças na vida de quem assiste. O filme
promove um profundo respeito à temporalidade dos monges. A câmera cinematográfica não invade a privacidade dos eremitas. Isso talvez tenha sido favorecido pelo fato dele ter vivido ali 6 meses antes das filmagens. Então, os monges se acostumaram com ele, né? Então, a câmara não invade a privacidade dos eremitas, mas ela é acolhida com carinho, já que consegue sintonizar-se com a dinâmica vital de cada participante. O tempo é o grande protagonista desse belo filme, mas percebido no ritmo não do diretor, mas no ritmo da vida dos monges. A opção do diretor foi deixar correr essa vida cotidiana, deixar falar o silêncio que habita a grande cartucha. São densas, longas, as tomadas que captam cada detalhe da vida cotidiana dos monges. Por exemplo, a expressão dos rostos, há vários closes, o rumor dos passos nos grandes corredores da abadia, o vigor da noite na sua solidão sonora, o barulho da chuva, a madeira que queima na estufa de cada cela dos monges, os detalhes dos frutos na bandeja, do copo com água sobre a mesa, da bacia que serve para a alimentação dos monges, da bacia que depois de lavada balança e a câmera focaliza nessa balança, da pá que remove a neve, aquele monge ali, devagar, removendo com sua pá, sem pressa, a neve que rodeia o mosteiro. E também a presença dos animais, com seus guizos, né? A presença dos gatos, talvez um dos poucos momentos do filme em que há uma fala de um monge, é quando ele conversa com os gatos, quando ele vai alimentá-los, né? Depois a beleza do canto gregoriano, que adorna o filme, o ritmo dos sinos, tão bonito, né? O ritmo dos sinos que move a vida daqueles monges. Então, todo o tempo do documentário, os sinos estão presentes, como que marcando o ritmo da vida da comunidade, a sonoridade que se encaixa como luva na dinâmica apresentada. E como são belos os toques dos sinos nesse filme. E nada é feito com pressa. É como se o diretor buscasse provocar no espectador interrogações substantivas sobre a forma como a vida vem sendo levada em nosso tempo, longe do silêncio, onde a gratuidade escapa por todos os poros. Há uma intenção explícita do diretor de falar não só apenas ou deixar falar os rumores do silêncio, mas também educar o nosso olhar para a percepção dos pequenos sinais, dos detalhes que escapam de nós todos que vivemos sob o domínio da pressa e da busca do êxito.
Os detalhes são inúmeros e ricos. O trabalho na cozinha, longas cenas. O trabalho na cela de oração, com fogo queimando, ali na lareira. O ritmo da alimentação tranquila, o recolhimento em oração, o monge que alimenta o gato, a alegria e a gratuidade que nos momentos de lazer que eles têm. O filme relata um desses momentos onde eles descem como crianças sobre a neve, numa brincadeira singular. As imagens da natureza também são esplêndidas, como a das árvores que dançam sob o ritmo do vento e do lindo céu que abraça e protege a paisagem. Nada escapa ao olhar atento do diretor, que, como um antropólogo do espírito, desvenda paisagens inusitadas e provoca uma sedução no espectador, uma sedução que estava adormecida. Como sublinha Olegário Gonzalez de Cardedal, num belo artigo sobre o filme publicado em fevereiro de 2002, nas Notícias Diárias, ele diz, e é o que eu cito: o espectador vai percebendo lentamente que o pano de fundo do filme é justamente o que não se vê, e é isso que o alimenta. A sucessão de cenas, de rostos, ruídos, cantos e neve é o acorde de uma presença interior que lhe dá conteúdo. O filme é o relato da presença silenciosa e sonora de Deus na vida de alguns homens para quem ele, Deus, é tudo, mas que não interfere em nada, de forma que tudo discorre na luz de seu rosto. Pontuando a mudança das cenas, há belas passagens bíblicas e da tradição que indicam a dinâmica e o sentido da vida contemplativa. São frases que aparecem em determinados momentos. Uma vida de pessoas que foram seduzidas pelo mistério maior, que estão atentas para vislumbrar a leve brisa que traz o rosto amado. Numa dessas passagens se diz: isso é o silêncio, deixar que o Senhor pronuncie em nós uma palavra igual a ele. A ordem cartucha é uma das mais tradicionais do Ocidente cristão. Trata-se da única ordem monástica que preservou integralmente o ideal do monaquismo, sem nunca ter passado por uma reforma. São monges eremitas que vivem em comunidade. Os três motes que movem a vida comunitária são silêncio, solidão, simplicidade. A ordem é também conhecida por sua sobriedade. Num dos passos das meditações de Guigo I, o prior que fixou por escrito a regra dos cartuchos no século XII, se diz que o monge foi criado para ver, conhecer, amar, admirar e louvar o Senhor. E nada mais do que isto. E de fato os monges veem o invisível em cada prega de seus hábitos. No único momento do filme em que há a presença da palavra é quando o velho monge cego fala da sua tranquilidade diante da morte e sinaliza que quanto mais se avizinha de Deus, mais se torna feliz. Ao longo do filme, o diretor Philip Groening fixa sua câmera sobre a chama da vela, acompanha o ritmo e o movimento de suas cores, que nunca se fixam, mas que estão sempre abertas pelo impulso da brisa e do vento. É esta mesma chama que concentra a atenção dos monges nas noites dos longos e lentos ofícios das vigílias que são filmadas, quando
transbordam a dinâmica da solidão da cela monacal e os monges podem partilhar a experiência comunitária em oração e em silêncio. O diretor demora-se nesta tomada de cena que marca a presença do pequeno e pálido ponto de luz ao fundo que regula e concentra a atenção dos monges na solidão da capela escurecida. É o momento sublime e forte do filme, que faz recordar a reflexão de Thomas Merton sobre o ponto virgem, esse pontinho de nada. Tem uma passagem do filme que a capela toda escurecida e lá no início da igreja aquele pontinho de luz marcando a presença viva do Senhor. Ali concentra-se nessa experiência o vasto e aberto segredo do que é absolutamente gratuito e que passa desapercebido para o desatento. Ou seja, o paraíso está na simplicidade do esquecimento de si, da alegria e da paz interior. Com isso, queridas e queridos da comunidade, a gente dá por encerrado o nosso programa de número 12 de paisagens nessa manhã de terça-feira e aguardamos a presença de vocês na próxima semana. Com um grande carinho, o meu abraço, paz e bem.